Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro. Nós hoje temos a nossa missa, não será às 18 horas, mas às 19 horas aqui na Igreja Matriz, porque é o sétimo dia da vida em Deus, do nosso irmão Valdir Luiz Vinhal, e nós vamos celebrar com os amigos e familiares às 19 horas na Igreja Matriz. Hoje nós também fazemos memória, de a dedicação da igreja ou da Basílica de São Pedro e São Paulo. Então é uma liturgia que nós fazemos esta memória destes duas grandes colunas da Igreja de Deus. E hoje também é o dia do arrependimento, e também hoje nós fazemos memória dos santos e santas de Deus, pedindo a intercessão de todos eles para cada um de nós. Lembrando a você e pedindo a você para juntos rezarmos pela nossa família paroquial, aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, da paróquia, pedindo saúde, alegria, paz, fraternidade a todos nós que formamos esta família da comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Especialmente saúde para os que estão doentes. Vamos escutar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33, que diz: Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. E Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Ainda que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o caminho progressivo, típico do discípulo, vai da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. A fé é dinâmica em seu início, em seu crescimento, em suas crises, porque é desta forma que ela vai se tornando plena na nossa vida. Em Nazaré, como já sabemos, se fez um caminho progressivo. Do maravilhamento à dúvida e da dúvida à incredulidade. Mateus 13, do 53 ao 58, vai nos mostrar bem isso. No lago de Genezaré, o caminho, como vamos ver, é progressivo. Do apavoramento à coragem da fé, testada sem dúvida, pela dúvida e pela queda que, na esperança de salvação, chega à sua plenitude. A dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma fé consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não crer, e aquele que crê duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional e a fé é razoável. Todo dogmatismo cego impede o necessário e saudável caminho que vai da razão à fé e da fé à razão, para prejuízo da verdade, que é a pretensão de ambas. Os discípulos estão sozinhos num barco, suspenso entre o céu e a terra, distante de um lado da terra e do outro lado da terra,
no olho do abismo, remando entre as ondas do mar. Depois do corpo dado por nós, na multiplicação, que aponta para a Eucaristia, Jesus está ausente. É noite, o vento contrário. Os discípulos se matam de trabalhar para chegar com o barco sãos e salvos na outra margem. Essa é a condição da igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois que ele subiu com eles no monte e os enviou a todos os povos da terra. Aos olhos da carne, ele está ausente. Aos olhos da fé, ele não só não é um fantasma, mas está com a comunidade, com os discípulos. Por isso ele vai dizer, é eu ou sou eu, até o fim dos séculos. Antigo Testamento, só para lembrar, não imaginar que é um erro gramatical, no Antigo Testamento, Deus se revela como eu sou. Por isso é eu, né? O eu sou. Ele está presente no amor fraterno e mais que isso, ele está presente como um amor fraterno. Esse é o pão que há dentro da barca, sempre ameaçado pelo fermento dos fariseus, o egoísmo do qual os discípulos precisam se acautelar. Nem sempre é assim, mas para a maioria das pessoas é quando se vai a pique que se pede água. Se grita pela salvação, independentemente do que se crê ou não se crê. Esse grito explode do coração. Senhor, salva-me. É a raiz imperdível da fé. Se esta consegue deitar raízes, a experiência de salvação frutífera nos faz a paz. Pedro é símbolo de cada um de nós, quando voltamos o olhar para o Senhor e para o seu chamado. Assim nós temos como exemplo dele, temos confiança e conseguimos avançar. Quando, porém, fixamos nosso olhar nas dificuldades, nos amedrontamos e afundamos. Quantas e quantas vezes também nós queremos, pedimos e seguimos alegremente o Senhor. Mas logo que, a exemplo de Pedro, que sentiu o vento bater sobre ele, logo quando nós sentimos a aprovação, as dificuldades, as cobranças, nós desistimos. Quantas vezes acontece? Com quantas pessoas acontece? Desistem do trabalho, do emprego, desistem da vida familiar, matrimonial. Quantos desistem até da própria vida? Porque acham melhor desistir do que enfrentar as dificuldades. Ser cristão é ser preparado para tudo, inclusive para enfrentar as dificuldades. É saber superar as crises e saber que a vida ela vai sempre nos oferecer oportunidades para nos preparar, nos tornarmos mais fortes, ou, se optarmos, ficar no nosso comodismo, da forma como imaginamos, mas também sem crescer espiritual, humana e pessoalmente. Que nós escolhamos não mais fácil, mas que nós escolhamos o melhor para nós, para os que estão à nossa volta, e especialmente o melhor no nosso Senhor, que é o nosso Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha hoje, nesta quarta-feira, um dia muito abençoado, cheio de graça e paz. E lembre de rezar sempre, não apenas por você, pela sua família, mas pela nossa comunidade paroquial, a nossa família paroquial. Por todos e cada um de nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles e aquelas que, ou em Palmas, Araguaína, ou aqui mesmo, ou em outros lugares, estão em busca de saúde, de melhores tratamentos. Que estes sejam curados, acompanhados e iluminados pelo nosso Deus e fortalecidos pelo Espírito Santo. E que você seja capaz de superar as dificuldades da vida para crescer mais e mais. E lembrando que, se possível, às 19 horas, venha rezar conosco. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.